Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E o irmão vai orar e nós vamos conversar um pouquinho. Queridos, levante sua mão para cá agora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, nós aqui estamos mais uma vez. Meu Pai, eu sei que os teus olhos estão voltados para este lugar agora. Eu sei que os teus ouvidos estão atentos a este lugar neste momento, porque aqui está a sua igreja. Meu Deus, e agora nós estamos diante da tua palavra que há de ser ministrada aos nossos corações. Meu Deus, eu quero apresentar o teu servo. Eu sei que ele já está na tua presença. Eu sei que ele já está na dispensação do teu Espírito, Pai. Mas eu quero te pedir agora, Espírito Santo, continue usando teus filhos, continue usando os seus lábios. Ó Deus, faça dele o instrumento, ó Deus, para transmitir até a nós, de maneira que nós possamos entender a tua palavra aos nossos corações. Fala, Espírito Santo, a nós, a tua igreja, através do teu Filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Eu quero utilizar desse texto para conversarmos sobre um tema: Deus primeiro. Eu gostaria que você me emprestasse a sua atenção, que você voltasse o teu coração e os teus ouvidos àquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. O texto diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este texto é citado, recitado, tanto nas pregações quanto nas canções que vão ser ministradas. Nós aplicamos ele diariamente, às vezes em um contexto diferente. E partindo deste texto, eu já quero ir direto para a conclusão do que Jesus quer dizer aqui. Quando Jesus fala essas palavras, a conclusão é de que não deveríamos gastar a nossa vida numa ansiosa perseguição por comida, bebida ou vestuário para o futuro. Os descrentes, os incrédulos, Jesus utilizou o termo gentios para designar aqueles que ainda não o conhecem e o não reconhecem como Deus. Eles vivem essa vida louca, vivem desesperadamente para uma acumulação de bens materiais. Contudo, meus irmãos, contudo, não deveria ser assim com os crentes, porque sabem que o seu Pai Celestial tem cuidado deles, sabe de suas necessidades básicas e há de supri-las. Se os cristãos tivessem que fixar o seu tempo, a sua vida diante deles na meta de providenciar antecipadamente as suas necessidades do futuro, viveriam então uma vida descontrolada e não teriam tempo
para pensar naquilo que realmente importa, que é viver de acordo com os valores da eternidade em sua mente, porque a palavra do Senhor recomenda para que busquemos, mas a palavra diz: buscai as coisas lá do alto. Então o Senhor, Ele faz um pacto com os seus ouvintes, e isso chega até nós como seus seguidores. E em resumo, o que Ele diz em todo o contexto, e não apenas nesses versículos que lemos, é: se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele garantirá todas as suas necessidades no futuro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está chamando aos seus ouvintes e seguidores a depositar nele toda a confiança para o futuro, ao invés de ficar fazendo planos mirabolantes, ao invés de gastar sua noite de sono tentando projetar e ter o controle do que vai acontecer amanhã. Ele recomenda dizendo: busca, dedica em primeiro lugar as coisas de Deus, porque todas essas coisas que você vai precisar amanhã, eu irei acrescentá-las a você, de acordo com o que você assim acha. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Deus tem ciúme de você. A palavra do Senhor diz isso, que o Espírito, Ele é um Espírito Santo ciumento. Deus tem ciúme de você em qualquer instante, em qualquer estágio da sua vida que você não o prioriza, você começa a arrumar um problema com Deus, porque não há o único lugar que Deus se satisfaz, é o primeiro lugar na vida do seu povo. Ele não se contenta com o segundo, Ele não se contenta com o terceiro. O único lugar que vai deixar Deus satisfeito com você é quando você o colocar em primeiro lugar. E aí, meus irmãos, eu quero te dizer que isso na verdade é um conselho para a prática de vida, porque não existe nenhuma chance de algo dar certo se Deus não for a razão inicial deste algo. O final será terrível, não dá certo, é impossível. Inclusive a palavra do Senhor diz isso. Quando lemos o Salmo 127, o primeiro e o segundo versículo, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Se vai começar sem o Senhor, já começa para dar errado. Se o Senhor não edificar, podem trabalhar, levantar de madrugada e dormir às altas da noite, repousar de maneira não a descansar, não vai dar certo. A palavra diz: é inútil esse esforço. Aí vem Jesus e diz: para que é que você vai trabalhar inutilmente? Para que é que você vai gastar tempo inutilmente? Basta que você priorize as coisas de Deus. Esse é o princípio para que os seus projetos sejam bem-sucedidos. Meus irmãos, olha, nós tendemos a projetar as nossas necessidades de acordo com as capacidades que temos, sejam elas físicas, econômicas, estruturais, no sentido de sentimentos e tudo mais. Contudo, meus irmãos, muitas das vezes nós deixamos Deus de fora do projeto inicial. Vou construir uma casa. Quando a casa falta recursos para a sua conclusão, então eu quero inserir Deus no projeto. Vamos casar. Quando o casamento começa a dar errado, eu quero inserir Deus no projeto. Vamos nos mudar. Quando a mudança começa a dar errado, eu quero então inserir Deus no projeto.
Mas existe um problema. A palavra do Senhor faz um alerta muito grande. Veja o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 19. É um versículo para você nunca mais esquecer na sua vida. Está escrito assim: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus. Ah, meu irmão, como é que eu vou esquecer do meu Deus? Eu preciso dele para sair de cima dessa tribuna e chegar até meu carro e ir embora para minha casa. Eu preciso dele para me movimentar aqui em cima. Eu preciso dele para respirar. Como esquecer do Senhor meu Deus? Talvez esta seja a sua posição aí no seu lugar. Essa palavra, pastor, ela não é para mim, porque eu não esqueço do Senhor meu Deus. Ele está sempre no meu coração. De manhã eu lembro dele. Eu estou sempre recordando do Senhor. É impossível que eu me esqueça do Senhor, o meu Deus. Está certo, está certo. Agora o problema, o grande problema, é que não basta colocar o Senhor em primeiro lugar, é preciso mantê-lo lá. Eu vou repetir isso. Não basta colocar Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. É preciso nós trabalharmos para manter Deus e as coisas de Deus nesse primeiro lugar. E aí, meus irmãos, é o seguinte: além de tudo na vida, ainda existe o diabo, que armará inúmeras ciladas na tentativa, meus irmãos, de nos manter distraídos ao ponto de nós não mais priorizarmos Deus e as coisas de Deus. Se nós abríssemos a Bíblia aqui hoje, em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, veríamos a carta de Jesus endereçada à igreja de Éfeso. Lembra? Essa carta é aquela onde Jesus fala do primeiro amor, que Jesus faz um alerta, e essa igreja sofreu um confronto de Jesus, um confronto direto, mas ela não foi confrontada, porque ela não colocou-o em primeiro lugar, mas ela foi confrontada e corrigida, porque ela não o manteve lá. Ele disse: lembra, onde você abandonou o primeiro amor, arrepende-te e volta à vontade do Senhor. Não é apenas que você coloque ele em um momento no primeiro lugar e depois se esqueça disso. A labuta diária, a dedicação que nós precisamos ter é de manter o Senhor em primeiro lugar. Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar quando eu fui casar, mas você tem mantido ele nesse lugar ainda? Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar no projeto que eu tracei, mas no decorrer do processo ele ainda está em primeiro lugar? Porque o que Jesus pactua com seus discípulos é isso: primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Quem assim priorizar e manter essa prioridade, vai viver o acudir sobrenatural dele. Meu irmão e minha irmã, introduzindo isso, eu quero conversar com você exatamente a partir daqui. Deus primeiro. Mas não é Deus primeiro um dia na semana. Não é Deus primeiro uma semana por mês. Não é Deus primeiro um mês por ano. É Deus primeiro em todo tempo. Pastor, mas como é que eu vou conseguir colocar Deus em primeiro lugar e mantê-lo neste posto? Será possível? Então eu quero me arremessar contigo lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 22, e vamos ler mais uma vez uma história que talvez você já tenha conhecido ela bem, mas vamos ler, são 14 versículos, esteja atento. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento,
E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Essa história é muito conhecida. Abraão recebe uma promessa de Deus, no auge dos seus 75 anos de idade, de que ele seria pai de uma grande nação. Mas sua esposa não lhe dera um filho até essa altura da vida. Mas o Senhor fez a promessa. Ele tomou a promessa, guardou-o no íntimo do seu ser. E então, no decorrer da sua vida, quando Abraão completa 100 anos de idade, lhe nasce esse menino, o filho da promessa. Sua esposa, já lá nas suas 9 décadas de vida, dá à luz ao seu primeiro filho. E ele vê então o milagre de Deus começar a acontecer. Mas a certa altura da vida, Deus chama Abraão e lhe faz essa proposta. O Senhor diz a Abraão: eu quero que você saia daí, vá para montanhas lá da cadeia de montanhas do Moriá. Vou te apontar um lugar onde eu te mostrar, tu vais sacrificar o seu filho para mim, como se faz com os animais. Esse homem é conhecido até hoje, é chamado de o pai da fé. Ou seja, o primeiro que acreditou, o primeiro que creu, o primeiro que confiou. E nós temos total confiança em copiar os seus exemplos. E eu quero dizer aqui nessa noite: foi possível, foi. Você viu a narrativa, viu. Você viu o conto, ouviu. Mas Abraão, além de colocar Deus em primeiro lugar, ele o manteve ali, apesar das circunstâncias. Como Abraão conseguia manter Deus em primeiro lugar e não apenas colocá-lo em primeiro lugar de vez em quando? Como foi possível? Como é possível para nós fazê-lo? É possível. Como? Primeira coisa, Abraão conseguia manter Deus em primeiro lugar, porque acima de toda coisa, Abraão obedecia a Deus. Escute isso. Abraão
obedecia a Deus. No versículo 3 que nós lemos, a palavra vai dizer que assim que o Senhor falou com Abraão, ele levantou bem cedo. Ele se levanta de madrugada para cumprir a ordem divina. Não deixou para depois, não deixou para a semana que vem, não deixou para pensar direito. Ele imediatamente colocou em prática a ordem do Senhor. Ele obedecia a Deus em tudo, porque assim como o apóstolo Paulo, e também deveria ser na nossa vida, uma proclamação diária eu sei em quem eu tenho crido. Cadê os que sabem, que conhecem o Deus em quem tem crido, e que sabe que a Ele pode dedicar obediência? Abraão obedece o Senhor. Percebemos no texto que ele caminha 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo de sobra para se arrepender e voltar para trás. Talvez à noite, quando deitava-se para dormir e descansar, arrepender daquilo, pensar, e quem sabe ele poderia até mesmo refletir e questionar essa ordem divina e dizer para o próprio Deus: o Senhor me prometeu que eu seria pai de uma grande multidão. Como isso vai acontecer se o Senhor pede o meu único filho? Mas ele não faz isso. Ele não questiona, simplesmente ele obedece. A palavra que lemos diz que Abraão chegou a levantar o cutelo. Ele chegou a erguer o cutelo, a ferramenta afiada, da qual ele iria degolar o seu filho. Ele chegou a levantar o cutelo. Olha para mim, nem na hora H Abraão fraquejou, desobedeceu ou pediu Deus para intervir. Ah, irmão, irmã, como é que nós vamos manter Deus em primeiro lugar se nós não damos ouvido às suas ordenanças? Ah, talvez você diga: ah, mas eu não ouço Deus como Abraão ouvia. Ei, hoje ainda é demais. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo todo o tempo do seu lado, e Jesus disse: quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Basta que a Ele dê ouvido. Quantas vezes você já questionou uma ordem divina? Quantas vezes você já colocou em xeque o chamado de Deus? Quantas vezes, logo de cara, você desobedeceu aquilo que Ele lhe mandou? Ou até mesmo, talvez você diga: eu até obedeci, pastor, mas depois de um longo tempo de insistência, eu muitas das vezes não obedeci prontamente. Mas o Senhor tem promessa para aqueles que nele confiam. Porque o que confia no Senhor o obedece, porque sabe que Ele está na condução de tudo. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abraão conseguia não só colocar o Senhor como primeiro, mas mantê-lo lá, provação pós provação, ordem após ordem, porque ele era um homem obediente. Segunda coisa que nós conseguimos ver aqui: Abraão conseguia fazer isso, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele amava Deus. Enquanto você não amar realmente Deus, você não vai se dedicar e mantê-lo em primeiro lugar na sua vida. Isso coloca em xeque qual é o tipo de amor que nós temos dispensado para o nosso Deus. Qual é a amplitude desse amor? Qual é o valor desse amor? Porque Abraão, ele já havia despedido Agar com seu filho Ismael. Eles já tinham ido embora, já não fazia mais parte daquela história. Lhe restara apenas Isaque, e o sonho de Abraão era ser pai. Cada vez que ele olhava naquele menino, ele dava glória a Deus e pensar: eu com 100 anos de idade, o Senhor me deu o prazer de ser pai. A Bíblia diz que no dia que Isaque foi desmamado, Abraão fez uma festança. Ele deu um banquete de tanto prazer que ele tinha em olhar aquele menino. Aos 100 anos, quando ele olha para Isaque, ele vê em seu filho
a esperança de ser um pai de uma grande nação. No versículo 2, nós vemos a importância de Isaac para Abraão. Porque talvez alguns desalmados podem questionar dizendo: nossa, mas Abraão não amava assim Isaac, né? Porque ele ter coragem, eu como pai, eu não teria coragem. Eu ia chorar para o Senhor, ia bater o pé, ia cair no chão, ia jejuar, ia rolar na cinza, ia fazer de tudo, mas eu não tinha coragem de fazer isso. Abraão nem tinha tanto amor assim em Isaac. Vamos ver neste texto do versículo 2 a importância de Isaac para Abraão. Porque Deus fala para ele assim: toma agora teu filho. Alguém importante para Abraão. Porque para você que é pai, para você que é mãe, não precisa eu abrir leque nenhum aqui. Só de dizer Isaac era filho de Abraão, Deus fala: Abraão, mata seu filho. Por aqui você já vê a importância desse menino para ele. Mas o texto não para. Aí ele diz: toma teu filho, teu único filho. Era mais importante ainda, porque era único. Era uma peça especial, porque era uma peça original e única, exclusiva. Não tinha substituição, não poderia ter uma clonagem. Era o filho, era o único filho. E Deus ainda assevera dizendo: o teu Isaac, a quem tu amas. Além de ser único, Isaac era aquele por quem Abraão tinha tanto amor. Imagine você que é pai, assim como eu fiquei imaginando ao ler essa palavra. Imagine você que é pai, como Abraão se sentiu quando o menino vira para ele e pergunta: pai, nós vamos fazer um sacrifício, não é? É. A lenha eu estou vendo que a gente trouxe, o fogo também, mas papai, e o animal que vai ser morto? E o cordeiro? Aonde está? E aí você pode começar a imaginar o que é que passava nas entranhas do velho Abraão, no auge dos seus mais de 100 anos de idade, vendo o seu rapaz todo empolgado, carregando a lenha nas costas. Talvez você se recorde de uma outra cena, quando o pai coloca a madeira nas costas do filho, para ele subir em direção a ele mesmo ser sacrificado. Pense o que passa no coração de Abraão, quando ele está amarrando o seu filho, quando ele está prendendo o seu filho ali, para ser sacrificado. E aí, meus irmãos, matar seu único filho, o seu Isaac, a quem ele tanto ama. Tem momentos nas nossas vidas que nós nos veremos em uma situação semelhante a essa situação. Mas em uma situação como essa, nós precisamos lembrar do que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 35 ao 37, e está escrito assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O menino é o meu Isaac, é o meu único filho, a quem eu amo. Mas existe alguém a quem eu amo mais, a quem eu preciso devotar maior amor, muito maior amor. Então eu vejo Abraão amarrando o seu filho ali na lenha, arrochando ele com cordas, mas no seu coração traspassado, ele dizendo:
Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro. Ei, você quer ter o seu filho para sempre? Ame o Senhor primeiro, porque Ele cuidará de dar o teu filho para sempre. Você quer ter o teu marido para sempre? Não o ame mais do que ao Senhor, ame ao Senhor mais do que a Ele, e o Senhor se encarregará de manter. Você quer ter o que comer amanhã? Você quer ter o que vestir amanhã? Primeiro, Deus. Abraão amava Isaac de modo descomunal, mas além de obedecer o Senhor, ele amava o Senhor extraordinariamente. E por isso ele conseguia não apenas colocar o Senhor em primeiro lugar, mas ele mantinha o Senhor sempre em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E por último, Abraão confiava em Deus. Aquele versículo lindo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Falamos isso com naturalidade, mas deixamos de aplicar como fez o velho Abraão. No versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, nós podemos observar a fé de Abraão, quando ele diz aos moços, ao chegar no pé do monte, ele fala para os 2 empregados: fiquem aqui com o jumento, meu filho e eu subiremos, depois que nós adorarmos, tornaremos a vós. Abraão confiava no Senhor. Ele diz: nós vamos subir e nós vamos descer. Você não entendeu? Ele usou o plural. Ele sabia o que o Senhor tinha pedido ele para fazer. Alguns intérpretes da Bíblia diz que ele usa o plural para não assustar os seus empregados, mas eu não acredito assim. Eu acredito que Abraão já sabia exatamente no Deus em quem ele cria. E ele sabia: o meu Deus está pedindo o meu filho, mas ele é o mesmo poderoso que pode fazê-lo ressuscitar. Uma coisa eu sei: aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Nós vamos subir e nós vamos descer. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Essa fé que Abraão tinha, essa confiança que ele tinha em Deus, foi o que fez ele gritar: Jeová Jireh. Quando o seu filho pergunta: cadê o cordeiro? Deus proverá. Cadê a tua bênção? Deus proverá. Cadê a cura? Deus proverá. Cadê a porta aberta? Deus proverá. Cadê a restituição familiar? Deus proverá. Eu confio em Deus. Confio totalmente. Ei, escute. Confie no seu Deus, não apenas no hoje. Confie no seu Deus, não apenas agora. Sabe por quê? Porque quando você chegar no seu amanhã, Ele já vai estar lá te esperando. Esse é o Deus em quem temos crido. Ele é antes, Ele é agora, Ele é depois. Ele mantém firme a sua palavra, e sua palavra, ela é digna de confiança. É por isso que Davi escreveu o lindo Salmo 23, e ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo diante da morte, eu continuo confiando no Deus que me fez a promessa. Não temo mal e não temo a morte. Abraão obedecia, amava e confiava em Deus. E aí surge uma pergunta, e eu quero encerrar aqui. Para que é que Deus fez tudo isso com Abraão, se Deus sabe de tudo, inclusive conhecia o coração de Abraão? Por que é que Deus faz Abraão passar por tudo isso, já que ele já sabe de todas as coisas? Um detalhe, e eu gosto do detalhe, você sabe.
Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 12. Gênesis 22, 12. Existe, porquanto agora sei. Esse agora sei, no hebraico, que é a linguagem original que foi escrito no Antigo Testamento, ele tem o sentido de saber por experiência. Ou seja, sei porque eu tenho prova disso. Então agora, o Senhor diz acerca de Abraão: eu agora sei, ou seja, eu tenho uma prova de que realmente você me teme e que você me ama. Diante disso, eu quero te dizer o seguinte: Deus quer saber também por experiência qual é o lugar que Ele ocupa em sua vida. E para isso, Ele criará situações para que você o possa demonstrar. As lutas, as provações, os desesperos, o chamamento de Deus para uma direção contrária que você queria ir, é tudo para que ao final desse processo Ele possa dizer ao seu respeito: agora eu sei que temes a Deus. E tudo o que ele precisava era de um cordeiro. Ao olhar do lado, ele tinha tudo o que ele haveria de precisar. Tudo o que ele ia precisar estava do lado. Não andais ansiosos quanto à vossa vida, o que comer, o seu vosso corpo, quanto o que vestir. Porque os gentios assim vivem desesperadamente. Mas vosso Pai Celestial sabe do que vós precisais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mantenha Deus em primeiro lugar e deixe de se preocupar com o que você vai precisar amanhã. Eu quero convidar você nessa noite, ao encerrarmos essa campanha, a nós sacrificarmos em nossa vida tudo o que tenha potencial para assumir o lugar de Deus nas nossas vidas. Fique de pé no seu lugar. Se o que você sente pelo seu filho é maior do que o que você sente pelo seu Deus, é tempo de sacrificar isso. Se o que você sente pelo seu marido é maior do que o que você sente pelo seu Deus, é tempo de sacrificar isso. Se o que você sente pela sua casa é maior do que o que você sente pelo seu Deus, é tempo de sacrificar isso. Porque nós batemos incisivamente na idolatria. Mas qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na vida do ser humano torna-se um ídolo. Feche seus olhos. Comece a buscar em Deus o melhor discernimento desta palavra, uma melhor aplicação dessa palavra. Diga para o Senhor que você há de se tornar alguém obediente à voz dele. Basta que ele te diga onde é preciso mudar e você vai mudar. Diga para o Senhor se tu tem coragem nessa noite, que o que Ele te disser para mudar, você vai mudar. Que o que Ele te pedir para sacrificar, você vai sacrificar. Que o que Ele te ordenar fazer, você vai fazer.
Mostre para o Senhor que por mais que você tenha amor em muita gente, nenhum se compara ao amor que você sente por Ele. Se jogue nos braços do Senhor, como uma demonstração de que você realmente confia nele. Descansa nos braços dele. Esqueça o amanhã. É ordem de Jesus. Amanhã vai ter o seu próprio mal. Amanhã vai ter sua própria dificuldade. Amanhã. Comece cortando isso do teu vocabulário hoje. Deixe de ficar ansioso e proferindo o que você tem que fazer amanhã. Mas voltemos às práticas antigas, em replicar a palavra de Abraão e apenas dizer: amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. Meu Pai, esse é um ano de mudanças, muitas delas doloridas, mas necessárias. Esse é um ano para recomeçarmos. Esse é o ano de desentulharmos os poços. É o ano de tirar os projetos das gavetas. É o ano, Senhor, de afinar os instrumentos. É o ano de bater a poeira dos livros. Esse é o ano de novos começos. E nós queremos, Senhor, ao iniciar esses projetos, já colocar o Senhor como cabeça de cada um dos nossos passos. O poeta escreveu a canção do inário Harpa Cristã, e ele disse: não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, ó Jesus Senhor. E nessa noite essa é a nossa oração. Nós queremos te colocar em primeiro lugar e dar o que for necessário, sacrificar o que for necessário, caminharmos o percurso que for necessário para te manter em primeiro lugar, a despeito das lindas propostas, a despeito, Senhor, das tentativas diárias de distração do diabo, o maligno, Senhor, em fazer-nos despriorizarmos o Senhor. Não cederemos. Toma este lugar nas nossas vidas e nos nossos corações. Encha os nossos corações, porque a recomendação de Jesus é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós queremos que o Senhor encha realmente, totalmente o nosso coração, porque aquilo que está cheio não aceita preenchimento com mais nada. Aquilo que está cheio não tem espaço para abrigar mais nada. E se o nosso coração estiver totalmente cheio de um amor realmente verdadeiro, acima de tudo pelo Senhor, não abrirá espaço para que nenhum outro sentimento entre nele. E então, Senhor, veremos tua palavra cumprida em nossas vidas, porque o Senhor disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ó Senhor, é tudo o que queremos viver, o cumprimento de cada uma das tuas palavras, o cumprimento de cada uma das suas promessas, cada uma, Senhor, que foi dita a esse povo, de modo comum ou particular, de modo público ou no íntimo do quarto em oração, que cada uma dessas promessas se cumpram. E o Senhor nos chama hoje e nos dá a prerrogativa para que possamos viver isso,
A condição é apenas uma: Deus primeiro. Deus primeiro. Deus primeiro. E que esta palavra esteja sempre ecoando em nossos ouvidos, retumbando em nossa mente, Senhor, e assentando em nosso coração. Deus primeiro. Deus primeiro. Deus primeiro. Glória a Jesus. Amém.